Senhor, Pelo Gomes Costa. sou Ítalo, eu vou fazer umas perguntas ao senhor sobre esse fato envolvendo Armando, que é conhecido como Gabriel. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Esse fato, ele se deu no dia 4 de setembro de 2023 e nesse dia o senhor se encontrava na região da Vila Redenção? Sim, senhor. O senhor conhecia o Armando, Hugo, Gabriel, que é a vítima, há quanto tempo? Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que desde quando eu conheci Mikael. E mais ou menos quando que o senhor conheceu o Micael? Não me recordo muito bem, não. Acho que antes de julho. Assim que a gente mudou lá Ah, pra tá. casa da minha madrasta. E aqui fala que caso houve uma subtração de um celular, o senhor subtraiu esse celular? Sim, senhor. E aqui fala também da morte do Armando e ocultação do cadáver. O senhor que matou o Armando, o senhor que ocultou. Sim, senhor. O senhor conheceu o Gabriel e vocês, como é que é? Vocês tinham um relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo, como que era? De amizade. Né? O Armando Gabriel, ele era homossexual, era bissexual, o senhor sabe informar isso? Ele era bissexual. E o senhor? Eu sou hétero. É hétero. E vocês, nesse relacionamento de amizade, vocês se encontravam sempre, saíam juntos, E a iam? gente bebia muito junto, ia pra casa dele. Às vezes o Mikael e a Rosane também, muitas das vezes foram pra lá. A gente Uhum. sempre ia essa turma beber. E vocês tinham um relacionamento bom ou vocês discutiam de vez em quando, tinham algum problema? Não, não, a gente não discutia, não. E vocês chegaram a morar junto? O senhor morou, por exemplo, lá dentro da casa dele? Não, senhor. Não, mas o senhor ia lá. Ia. E ele morava onde nesse período? Ele morava na Redenção, numa Era kitnet. casa ou apartamento? Era uma kitnet. Era uma kitnet. O senhor ia lá com constância? Ia, muitas vezes eu ia pra lá. Vocês chegaram a manter relacionamento sexual lá dentro desse Não, local? senhor. Não, em outro local? Não, senhor. Nunca tiveram nenhuma. Não. E teve uma testemunha que falou que parece que viu vocês beijando certa vez. Teve isso? Não, a gente nunca beijou, não. Tá, e nesse período o senhor trabalhava? Sim, Onde trabalhava o na senhor, Itambé. que o senhor fazia lá? Eu era da logística, auxiliar de carga e descarga, montava as cargas para distribuir para os caminhões e levar. Quanto tempo o senhor trabalhou lá na Itambé? Eu não me recordo, mas foi mais ou menos 2 meses. E por que o senhor saiu? Por conta de um acidente que eu tive na perna, acabou que eu fiquei impossibilitado de trabalhar. E quando eu fui e retornei à empresa, eles já me deram uma justa causa. Nem aceitaram o meu atestado, não. Ah, e muito bem. Agora, esse relacionamento que vocês tinham, ou seja, o senhor ia com constância lá na casa da vítima, no caso, do Gabriel, e o senhor falou que tinha um relacionamento muito bom, né? Que vocês nunca discutiram, nunca teve nenhum problema, nenhuma rusga entre vocês, Não, não, trocar tapa, empurrão, não, nunca nunca, teve isso. nunca. E o que foi que aconteceu nesse dia especificamente, 4 de setembro de 2023, Aí ele chegou do serviço, me chamou para ir lá beber com ele. Eu fui. na casa Ah, dele? isso. Era mais ou menos meia-noite e meia, por aí. Aí ele, quando assim que eu cheguei, tinha um pouco de vodka, ele falou, não, compra um pouco lá de uma bebida pra nós. Tinha mais alguém lá no apartamento ou Não, só ele? só a gente. Na kitnet, só Só, ele. só ele mesmo. Ah, e aí o senhor chegou lá e ele pediu para comprar um pouco mais de vodka. Isso, aí eu fui pra distribuidora, comprei uma garrafa de cartuchinha que chama, né, corote, corotezinho, e voltei pra casa dele. Comprei um cigarro também. A gente começou a beber, bebendo ali, fumamos um cigarro de maconha que ele tinha. Daí ele veio com ideia que ele sempre falava pra mim, sabe? Alguma vez ou outra, quando a gente bebia, ele dava em cima de mim. Só que eu levava na brincadeira, na esportiva. Ele sabia que eu era hétero, assim, eu namorava
com a irmã da Rosane. Daí começou com essa patifaria. Eu falei, não, cara, não quero, não gosto disso, tu sabe. Falar especificamente. Ele falava que eu era bonito, que tinha coragem de ficar comigo, que tava com vontade de ficar comigo. Já tentou Hum. até forçar isso uma vez numa brincadeira entre eu, a Rosane e o Israel. O senhor não Daí aceitou. eu neguei, falei que não queria. Aí a gente começou a beber de novo, voltamos a beber, ouvindo música, conversando. Foi quando ele tentou de novo, tentou a oportunidade de novo. Só que aí eu meio que me exaltei, falei que não quero, mas já falei pra você que eu não quero. Foi quando ele ficou irritado, falou que queria ficar comigo, ia ficar comigo, e pegou uma faca e partiu pra cima de mim. Eu, na intenção de me defender, segurei na mão dele. A gente foi para um lado, para o outro, escorregou, bateu, caiu no chão. Foi quando a faca cortou o pescoço dele. Foi muito rápido a cena Essa faca que cortou o pescoço dele foi na queda. durante a queda. Ou seja, o senhor não fez de propósito de Não, acertar o pescoço dele. não, senhor, eu nunca tive intenção de matar ninguém. E no momento que ele fez a primeira proposta, que o senhor não aceitou e tal, e aí o senhor não quis sair do local para evitar qualquer problema, não? Não, eu levei na brincadeira, eu até comentei pra ele, eu falei, ó, se tu continuar com isso aí, eu vou embora. Ele falou, não vai acontecer mais não, tô brincando, pode ficar aí. Aí eu voltei a beber com ele normalmente, Hum. conversar. Vocês tinham bebido há quanto tempo já, quando teve essa briga entre vocês? Tinha bebido muito, já tinha secado a vodka. Ou seja, tinha passado mais de uma hora, duas Mas horas? mais ou menos, eu não chego a recordar a hora exata. O senhor especificamente chegou a ficar embriagado ou não? Só de fogo? Ficou Um normal? pouco. Não fiquei totalmente embriagado, só deu aquela E balançada. ele aparentava Sim, tava ficar, falando arrastado. né? Já tava falando E vocês arrastado. tinham o costume mesmo de fazer isso, assim, de beber junto, Sim, dessa vodka, ir lá para casa? a gente bebia. Ia eu, o Mikael e a Rosane também, o irmão do Mikael. A gente todos costumava beber lá. Alguma vez vocês beberam juntos, só vocês dois, Já, antes? já. Nunca teve problema. Não, nunca teve Foi só problema. esse dia. Esse E dia. essa faca que ele foi para cima do senhor estava onde? Tava em cima do rack. Tinha um rack lá, ele pegou. E estava assim, exposta em cima do Sim, rack, né? tava com um limão também, que a gente tava cortando limão. Ah, tá. E ele falou alguma coisa no momento que ele pegou essa faca? Ele falou que se eu não ficasse com ele, ele ia me matar e que eu ia ter que ficar com ele de qualquer jeito. Certo. Foi o momento que vocês entraram em luta corporal. Sim, foi o momento que eu segurei na mão dele e tentei tirar a faca dele. E vocês dois caíram no chão ou só ele? E nós dois. E quando atingiu esse pescoço, né? Foi o pescoço que Sim. atingiu, né? E aí o que que o senhor fez? Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. Não sabia o que se eu ligava para alguém, o que que eu fazia, só que ao mesmo tempo eu tava com medo do que poderia acontecer comigo. Eu acabei saindo. E o senhor Deixei. percebeu que ele morreu naquele momento ali? Sim. É. E essa história de corpo foi para outro local, o que que aconteceu? Sim, eu fiquei meio nervoso, não sabia o que que fazer, acabei pegando o corpo e levando para lá. Fez para levar esse corpo? O senhor Eu pegou um lençol? coloquei num lençol, coloquei duas cordas e joguei no ombro. Só que eu não dei conta de levar ele no ombro até lá dentro da mata inteira. Acabei tendo que arrastar ele, Teve que arrastar arrastar. E aí o senhor arrastou sozinho. sozinho. O senhor lembra mais ou menos qual o horário que o senhor arrastou esse corpo? Não lembro. Mas era madrugada. Era madrugada. Ou seja, não tinha muito movimento. Não, zero movimento. E era bem próximo à kitnet da mata. Isso, É ali no Jardim Botânico. isso. E aí, chegando lá, como é que o senhor fez com o corpo? Tava num Eu lençol e tudo? Isso, eu enrolei, levei ele pra mata, arrastei até cair numa vala. Quando eu caí numa vala, eu decidi que ia deixar o corpo lá e sair o mais rápido possível. O senhor deixou com o lençol, tudo. Isso. É. E aí, o senhor saindo foi para onde?
Eu saindo, eu fui pra casa da manhã, passei lá. Meu pai notou que eu tava meio nervoso, só que ele perguntou o que que tinha acontecido e eu resolvi esconder. A Uhum. minha manhã chegou falando que o pessoal tava atrás de mim. Eu E- decidi sair, rodei, fui lá na casa esqueci o nome do menino. É amigo meu, O senhor inclusive. foi na casa dele lá. Sim, E essa fiquei lá. faca que tinha sido usada tinha ficado lá no apartamento, Não, na kitnet. não, eu joguei na mata ao lado, Ah, então um pouco mais à a frente. faca foi junto com o corpo que estava sendo transportado. Isso? Eu coloquei, segurei ela e levei o corpo. Ah, e por que que o senhor jogou essa faca fora, sabendo que no caso tinha sido, o senhor mencionou um acidente, que ele caiu e se cortou? Porque eu não sabia o que que eu fazer, o que poderia acontecer comigo. Fiquei com medo de tudo e decidi que eu queria me esconder, só que O senhor foi preso em Caldas Novas, né? isso, E quanto tempo depois desse fato aqui? aproximadamente um mês. Mês. E por que que o senhor foi para Caldas? Porque lá eu já tinha um local para mim ficar, para mim morar, tinha oportunidade de emprego, porque eu conheço algumas pessoas que poderiam me dar essa oportunidade. O senhor chegou a morar lá? Morei E o senhor morou lá onde? lá na Vila Nova, perto do centro. É, e era casa alugada, era casa de alguém? Era tipo um conjunto de quartos. Certo. E o senhor, no caso, quando morou lá praticamente um mês, aí o senhor não ficou sabendo notícias, se a polícia estava Não, investigando, se saiu noticiário não, não no jornal, nada disso? nada disso. Hum, Não costumo ver TV. sei. E, bom, e aí, o senhor Ítalo, depois que o senhor foi preso, o senhor está preso onde? Na CPP. Qual ala que o senhor está lá? Eu tô na ERG. E o senhor já teve outro processo, esse aqui? Sem ser esse aqui, melhor dizendo? Teve uma ocasião que eu sou músico, eu toco guitarra, sabe? Hum. E tocando para algumas pessoas veio um policial e pegou meu som, mas não veio o caso. Não teve, não. Lá em Caldas Novas, teve uma perturbação do sossego Isso, lá, foi por causa dessa guitarra. foi. O senhor chegou a ser preso ou não? Não, Não pegou. fui absolvido. Aqui na denúncia, fala que o Ítalo armou-se de uma faca, efetuou golpes fortes contra a região do pescoço de Armando, lesando pele, traqueia, esôfago, músculos, numa extensão de 20 centímetros. Foi dessa forma mesmo? Ela pegou na parte direita. O tamanho exato eu não sei. E por que que o senhor pegou o celular, hein? Pra tentar sair, pegar, comprar uma passagem e sair de lá, daqui de O Goiânia. senhor usava esse celular do Armando Não, direto? Porque as não, pessoas falavam aqui que o senhor tinha acesso, que a rede social dele. não, Não. E o senhor não tinha celular? não. O senhor nunca usou o celular do Armando? Já usei algumas vezes para aquele joguinho de aposta. Mas não para mandar mensagem, Não, Facebook, Instagram, nada não. Não? não. É, tô- certo. Rapidinho, excelência. Bom dia, senhorita. Bom dia. Lá na casa onde vocês estavam bebendo, lá tinha apenas uma cama de casal? Isso, O senhor saiu de casa e foi morar lá com o Micael e com a Rosane, né? isso. O senhor saiu de casa por quê? Por conta que minha madrasta ela ia viajar para Portugal e trazer a avó do Edson, filho. E procurar um lugar porque não podia misturar as coisas, porque talvez não cairia bem. A avó do Edson me ver lá com um filho de outro relacionamento dela. Ah, seus amigos aqui, Micael e Rosane, disseram que
você noticiava um relacionamento muito difícil com seu pai, de agressão, e que você não aguentava mais, falava inclusive em matar seu pai e não sei o que lá. Nunca teve isso? Jamais. Nunca teve agressão. Meu pai nunca me bateu, encostou um dedo em mim. E seu Quando... pai ia visitar você lá na casa que você estava? Sim, Ia? ele visitou 2 vezes. Quando você saiu lá da casa do Micael e da Rosane, você foi morar onde? Eu fui morar em Caldas, foi quando aconteceu o fato. Eu já saí de lá da casa do Micael e fui beber com o Gabriel quando aconteceu o fato. De lá eu fui para Caldas Novas. Então o senhor não foi para a casa da vítima? Não ficou lá com ela no dia, não? Não, nunca morei com o Gabriel, não. O senhor disse que, só para detalhar um pouco, em determinado momento, a vítima fez a proposta lá, aí você disse que não, ela tem uma relação sexual, depois ela voltou a fazer, você negou, não é isso? Isso. A vítima pegou uma faca que estava lá. Isso foi em qual ambiente da casa? No quarto? No quarto, porque a casa só tinha 2 cômodos, a cozinha e o E o quarto. quarto? Isso, Tudo aconteceu no quarto. isso. Ela pegou a faca, você estava em quê? Que posição que você estava no Eu quarto? estava sentado numa cadeira, Do quarto. isso, de costa pro banheiro. Tá. E aí ela veio com a faca na sua direção. Isso. Você disse o quê? Que você segurou o braço dela, foi isso? Segurei as mãos deles. As mãos. Isso. O senhor não triscou na faca, então? Não. Tá. Só quando eu peguei a faca para poder levar Esconder a para faca isso. junto com... Tá. Aí vocês, em determinado momento, vocês, os dois caíram. Isso. Isso durou quanto tempo, essa briga aí? Eu não sei dizer para Foi bem você rápido? porque foi rápido. Tá. Aí o senhor caiu por cima dela. Não, ele caiu meio que por cima de mim. Eu segurando os braços dele aqui, quando a gente escorregou, caiu rodando para o lado. Foi quando a faca cortou o pescoço dele. Tá. Então você caiu com as costas pro chão e ele veio para cima. Isso, Aí o senhor disse que nesse momento, o senhor segurando o braço, ele que fez o movimento com a faca que cortou a garganta dele. cortou a garganta dele? Tá. Foi na hora que a gente rodou, porque já caiu rodando. Foi quando atingiu e cortou o pescoço dele. Tá. E aí então veio aquele sangue todo para cima de você. Sim, caiu pro lado, para cima de mim. Certo. E o senhor depois, nesse mesmo dia, o senhor pega o corpo e joga fora lá? Não, foi no outro. O senhor saiu da casa, Sim. o senhor limpou tudo que estava lá? O senhor tentou limpar? Não, eu fiquei desesperado, não sabia. Tentei limpar, pensei em limpar, só que só dei conta de jogar o sabão em pó no chão. Certo. Aí o senhor vai para casa, aí o senhor vai para casa dos seus pais. Isso, fui para casa da minha madrasta. Durante o dia, O seu mandato falou que você não dormiu lá. Você não, foi para onde? eu passei o dia inteiro rodando Ah, aí na cidade. o senhor falou que jogou o corpo lá na mata no dia seguinte, na madrugada Isso, seguinte. isso, Então o senhor voltou para casa, isso. tá? O senhor entrou na casa como? Eu entrei porque a porta ficou encostada. O senhor deixou o corpo lá e a porta encostada? Sim, Tá. Aí o senhor entrou na casa, pegou o corpo, enrolou ele. isso. É Fui isso? lá ver se realmente ele tinha falecido. E eu vi que realmente tinha acontecido essa fatalidade. O senhor foi ver se ele tinha morrido? Sim, porque quando eu saí da casa, eu não tinha visto ainda se ele tinha morrido. Dava para ver ele. Ah, mas o senhor falou que limpou tudo, tentou Esse, limpar, jogou no dia, sabão, no sabe? dia, O senhor não viu se ele estava morto? no dia seguinte, quando eu fui pegar o corpo e jogar. Fui conferir, vi que ele tinha morrido realmente. Peguei o corpo, joguei na mata, joguei sabão em pó, quase tentei limpar, né, que eu não consegui. Fui embora. Certo. Então, foi a vítima que foi um acidente, igual o doutor falou. A vítima que caiu com a faca e a faca passou no pescoço dela, é isso. Infelizmente, a gente estava numa luta, né? Tá certo. Infelizmente. Tem mais perguntas não, excelência? Obrigado. Tem alguma pergunta, doutor? Tenho sim, excelência. Só para, doutor promotor, só para esclarecimento, falou aí agora, no momento, faca que, última que foi. Ele não. O réu, no interrogatório dele, que nós
agora, em nenhum momento ele falou que a faca pegou a faca escorregou, porque a vítima, o discurso dele não falou. Até perguntar para ele, Uai, o senhor ele quer. falou que teve a luta corporal, aquele momento caído pelo hack, foi o pescoço. Eu perguntei se ele triscou na faca, Então, ele falou que não. responde para mim aqui, É, repete Eu essa só- parte aí, Isso, porque é só o repetir. interessante é o senhor falar, né? isso. Sim, o que aconteceu foi que quando a gente partiu para cima de mim, eu segurei na mão dele, que estava com a faca, justamente, e nessa luta corporal a gente escorregou e caiu. Quando caiu, que eu fui virar, e a gente caiu girando o corpo, que aconteceu de cortar o pescoço dele. Ok. Pode começar a perguntar, doutor. Vitor, o Armando tá mais forte, maior, menor de altura? Não sei como é que é a altura dele. Ele era da minha altura, na época ele era um pouco mais gordo que eu, um pouco mais forte. Pergunta. O Micael, a Rosane e você, vocês acostumavam beber uma maconha lá na casa do Armando, Gabriel? Sim, a gente ia lá, Era direto. frequentemente fazer isso? Sim, tanto na casa do Gabriel como lá na casa que a gente morava também. E o Gabriel estava em cima também do Micael? Já deu em cima do Mikael, o Mikael já me contou. Eu falava com. Ele falava que já deu em cima, que já tentou ficar com ele, que era pra me ficar esperto com o Gabriel. Inclusive, ele namorava até o irmão do Mikael também. E o Armando tinha namorado. Ele já namorou o irmão do Mikael. Namoradão. Ele já ficou com a Rosane também. Já chegou a ver? Já. Conversava com ele, não? Falava pra ele, "Ei, tu tá falando com o cara, tá bem." Eu não tinha essa conversa entre vocês. Não, até que não chegava a esse ponto, não. Mas quando vocês se juntavam para beber, ele estava em cima de tu toda hora ou não? Era. Não, toda hora não. Ele às vezes só falava que eu tava bonito, que eu era bonito, que tinha coragem de ficar comigo. Mas tinha um comentário entre vocês. Ele era apaixonado por ti, ou Sim, não? sim, Agora me responde. Qual era o horário que o Armando, que o apelido dele era Gabriel, não é isso? isso. Trabalhava. Ele, eu não sei direito, mas era na parte noturna. Ele chegava do serviço às meia-noite, 1 hora, por aí. Aí ele chegava nesse horário, como é que ele comunicava contigo? Aí ele mandava mensagem pro Mikael, às vezes eu tava lá pelo meu pai lá, ele mandava mensagem pro meu pai. Qual era a mensagem que ele falava contigo? Chamava pra beber, perguntava o que que eu tava fazendo, vamos beber um aqui, fumar um cigarro. Eu ia. Nessa época, tu já chegou a comprar também bebida para ele ou não? Tu Sim, tinha dinheiro? sim. Não tinha? Como Tinha. funcionava assim? Tinha, a gente comprava, às vezes a gente rachava também. Muitas das vezes chamava eu, o Mikael, todo mundo juntava um dinheiro e ia beber. Vocês ficavam bebendo até Tinha vezes que virava à noite. e virando a noite, todo mundo dormia lá na casa do Armando? Sim, às vezes dormia lá, às vezes todo mundo ia embora. E agora vamos lá para o dia do crime. Quando o Luiz até perguntou, o promotor também, chegou aí lá na casa desse Cristiano, Sim, foi esse é o amigo meu que eu fui. amigo seu, Isso. ficou lá na casa dele depois desses fatos, quanto tempo? Eu, se eu não me engano, foi 1 dia ou foi 2 dias até conseguir a passagem. Ah. E tu chegou a conversar com o Cristiano, o Sim, que que tu falou para ele? falei pra ele que o Gabriel tinha andado em cima de mim e eu não aceitei, ele veio pra cima de mim com a faca e eu acabei matando ele sem querer. Já tinha alguma desavença com o Armando, com o Gabriel? Não, nunca. No dia da tua prisão, foi preso qual local, horário?
Eu fui preso pela manhã, dentro da casa, e eu e a Cindy ficava. E eram quantos policiais? Era Foram militar ou civil? civil disfarçado. E, Estavam num Corolla. certo, aí eles fizeram a sua prisão, o que que eles falaram para você? Eles falaram que eu estava sendo suspeito de um homicídio Isso já na delegacia aqui em Goiânia ou lá em Caldas Novas? lá em Caldas Novas. E na delegacia aqui da DH? Na DH eles já ligaram o notebook, o computador, aliás, falou, apareceu um homem lá, começou a conversar comigo. Eu a princípio neguei tudo, mas depois na outra eu já confessei tudo, porque os policiais falaram para mim que era melhor eu confessar o que eu tinha feito, o advogado também. Quando tu conversou com os policiais, vamos falar no termo já, na gíria que vocês falam aí. O policial chegou e falou assim: ó, a casa caiu, conta logo a verdade. Nós já sabemos que foi você que matou o Armando. Me conta aí, foi isso ou não? O que é que- Sim, sim, falaram até que quando eles pegam, a fita já tá dada, assim, eles falam. Isso. E aí, tu contou a verdade ou tu mentiu? Contei. E a verdade foi essa que você falou que Sim, foi gravado, o vídeo. não, E falou que tinha algum caso com ele, lá não, na DH. não, O depoimento foi tranquilo? Chegaram a te bater, fizeram alguma coisa? não, só falaram um pouco alto mesmo comigo, mas não bateram, não. Ah. Trabalhava na época, tu trabalhava lá na Itambé, era? Isso. Quando eles te mandaram embora. Tu recebeu alguma coisa? Recebi, sim. Esse dinheiro tu fazia o que com ele? Esse dinheiro eu ajudei os meninos na casa. Tu ajudava eles lá. Sim, ajudava, comprava frango, comprava arroz, até fralda para a filha da Rosânia eu já comprei. Como é que era teu relacionamento com a Rosane? Era tranquilo. Eu brincava, tinha muita confiança um no outro. Chegou a conhecer algum João? João, João não, Vitor? pelo João nome eu não me recordo. Vitor? É E no João. dia dos fatos, tu chegou aí lá na Flamboyant? Foi lá no emprego da vítima? Gabriel? Não, não. Eu Fatos? já fui lá uma vez. Hum. Ele me pediu pra mim ir lá buscar uma chave que a gente ia beber. Eu fui lá, busquei a chave e esperei ele vir Aí, pra gente beber. então tu só ia na casa dele, não ficava lá na casa dele não, né? Não, Esperando ele chegar? fiquei. Esse dia eu fiquei. Aí no dia dos fatos, já estava na casa dele esperando ele? Não, no dia do fato, ele já estava na casa quando eu cheguei. Saiu, comprou a bebida, voltou e para lá bebendo, é isso? Isso. Tá certo. Estou satisfeito. Rogatório. Obrigado, tá? Algum jurado tem pergunta? E depois lá. Excelência, o advogado perguntou para ele se a vítima ficou esperando ele para ir lá beber e ele respondeu que sim. No depoimento ele informa, né, ele fala aqui que a vítima foi lá chamar ele para beber. Como foi essa dinâmica? Ele foi chamar você para beber ou o contrário, você que foi lá? Sim, ele que me chamou. Ele me chamou para beber, pediu para mim ir na casa dele. Eu fui, aí quando ele me deu o dinheiro para me comprar a corote. Ok. Ok. Agora ali. Bom dia. Eu queria saber se além de maconha vocês usavam alguma outra coisa e também o motivo, se você sabe, por que que o Armando gostava de ser chamado de Gabriel. O motivo do Armando ser chamado de Gabriel, eu não sei. E sempre se apresentou como Gabriel, tanto que eu fui saber o nome dele depois, porque a Luane falou o nome dele.
E qual foi a segunda pergunta? Se teve alguma outra substância que vocês usavam além de maconha? Sim, eu já cheguei ao tempo de experimentar a cocaína. Ok. Só que foi junto com o Micael lá no Jardim Barcelona. Muito bem, então pode encerrar. Antônio Mendes Nascimento Lima. A senhora é parente de alguém? Eu era amiga do Gabriel. No caso, é o Armando. É. Essa amizade que a senhora tinha com o Gabriel é uma amizade normal, uma amizade íntima? Vocês eram bem chegados? Eu ia na casa dele, ele ia na minha, conhecia minha família. A gente era bem amigo mesmo. A senhora é amiga. Então, a senhora foi arrolada para ser ouvida aqui num processo em que ele é vítima. O promotor vai começar a fazer as perguntas. Obrigado, excelência. Bom dia, Rosane, tudo bem? Bom dia, tudo sim. Rosane, pelo que a gente ouviu aqui do Micael, você chegou a morar junto com o Ítalo, né? Na mesma casa, não é isso? Sim, ele pediu para ficar um tempo na nossa casa, aí ele ficou um tempo lá e a gente via que ele tinha um comportamento muito agressivo e pediu para ele ir embora. Entendi. Você sabe se quando ele foi para a casa de vocês... Ele ficou lá quanto tempo, lá na casa de vocês? Acho que na base de um mês e pouco, por aí. Certo. Você sabe por que que ele foi lá para a casa de vocês? Se ele saiu, se ele brigou com os pais, ou alguma coisa, se ele teve... Ele falava que o pai dele não queria ele na casa dele, sabe? E ele não tinha para onde ir. Aí ele precisava ficar lá só alguns dias e depois iria alugar um lugar para ele. Certo. Nesse período que o Ítalo foi para lá, você já tinha amizade com a vítima ou começou a ter amizade depois? Eu já conhecia ele, porque ele morava na rua de cima da casa da onde minha mãe mora, sabe? Aí eu conheci ele através do Micael. Entendi, O Micael conheceu ele primeiro. entendi. Você falou que ele tinha um comportamento agressivo, estranho. Como é que era esse comportamento do Ítalo lá? Quando a gente costumava dizer não para ele, para alguma coisa que ele queria muito, ele começava a chutar a parede, ficava muito agressivo, sabe? Falava Entendi. coisas muito feias. E o Ítalo, ele chegou a ajudar vocês lá na despesa da casa? Ele chegava a pagar aluguel, essas coisas? Não, ele não ajudava, por isso que a gente conversou e falou, não, não tá dando para deixar mais ele aqui, uma filha, sabe? E a gente, o Mikael sempre foi da família, porque minha irmã é casada com o tio dele, sabe? Então a gente já era família. A gente falou que não tinha por que deixar um estranho morando com a gente, foi onde a gente pediu pro Ítalo sair da casa. E você sabe se depois que ele saiu, ele foi morar lá com o Gabriel, com o Armando? Eu me lembro que quando ele foi para casa do Armando, o meu aniversário foi dia 9, eles foi. Passou 2 dias. Aí ele foi junto com o Gabriel lá de casa e nunca mais voltou. Foi dia 9 de agosto. Foi. Tá, então, uns 2 dias depois, ele saiu, foi para casa. Foi. Aí nunca mais voltou e deixou a cachorra dele lá. A gente tinha até pedido para ele buscar a cachorra e ele não tinha ido buscar. Tá. Você sabia, assim, tinha conhecimento se a vítima, o Gabriel, ele era homossexual ou bissexual, se ele gostava de relacionar com homens? O Gabriel gostava de mulher e de homem. Certo. E você sabia se os dois tinham algum tipo de relacionamento? Uma vez o Gabriel chegou a falar pra gente que já tinha ficado com ele, só que aí ele negou tudo, ficou bem agressivo, sabe? E o Gabriel ficou bem com medo na hora que ele ficou bem agressivo, assim, porque o Gabriel tinha falado que tinha ficado com ele e ele negou tudo, dizendo que era mentira, e ficou bem agressivo e queria ir pra cima até de mim, sabe? Entendi. O Ítalo escutou e queria Foi, tava bater. todo mundo junto. O Gabriel ficou e contou pra todo mundo, sabe? Ele ficou bem agressivo, querendo ir pra cima da gente. E mesmo assim, ele foi morar lá com o Gabriel depois. Foi. Aí depois eu acho que ele pediu para ficar alguns dias, né? Aí Você- ele foi. Durante esse período que os dois estavam lá juntos na casa, o Gabriel, você chegou a ter algum contato com os dois? Com o Não. Gabriel, com a vítima? Quando o Ítalo saiu para ir para casa do Gabriel, Isso. Quando os dois estavam juntos lá na casa. não, a gente sempre mandava mensagem pro Gabriel, mas aí o Gabriel respondia pouco, sabe? Falava muito pouco com a gente. Você sabe se o Gabriel estava falando assim,
do relacionamento, estava tendo problema com ele na casa lá? Você chegou a escutar alguma coisa do Gabriel nesse sentido ou não? Não. Ah, Pra gente, o Gabriel nunca tinha falado. Até porque o Gabriel, ele a gente bem pouco, sabe? A gente começou até a achar que o Ítalo não tava, tipo, deixando ele falar com a gente, sabe? entendi. Ou ter mais contato. E como é que você já falou do acusado? E o Gabriel, como é que você define ele? Ele era uma pessoa tranquila? Você já viu ele agredir alguém, fazer alguma coisa com alguém? Não, falar do Gabriel é fácil, porque o Gabriel, ele era uma pessoa boa, sabe? Doce, não tinha maldade. E era muito bom, sabe? E ele não tinha maldade com ninguém. O Gabriel, ele mal sabia se defender, sabe? Não tinha um pingo de maldade. Entendi. E você já viu falar do Gabriel agredir alguém, envolver em confusão com alguém alguma vez? Não, o Gabriel sempre pedia desculpa até pelas coisas mínimas, sabe? Que ele fazia, até por palavras que ele dizia, assim, ele pedia desculpa se ele ofendesse alguém, sabe? Entendi. Você sabe se o Gabriel trabalhava, se ele fazia. Gabriel trabalhava, o chefe dele gostava muito dele no emprego, era muito esforçado, sabe? Ele tinha um sonho de ser pai também. Ele tinha muitos sonhos na vida, o Gabriel. Entendi. E o Ítalo, você sabe se ele trabalhava? Não, o Ítalo sempre viveu escorado, sabe? Sempre vivia pedindo dinheiro emprestado. Sempre pedia dinheiro pra gente, até 20 reais, sempre vivia só de cachaça, sabe? De viver naquela cachaçaiada todo dia. Entendi. Você chegou aí na casa do Gabriel, da vítima, onde aconteceu a morte lá? Frequentar lá? Quando a mãe do Gabriel ligou pra gente, muito preocupada, sabe? Perguntando se a gente tinha visto o Armando, sabe? Foi logo quando a gente descobriu que ele sumiu, sabe? A gente não conseguia dormir de noite, aí a gente conversou e falou: olha, se fosse um da gente tivesse sumido, o Gabriel iria procurar, porque ele era bem amigo, sabe? E a gente organizou de todo mundo mostrar a foto dele, sabe? Pela redondeza, para Sai procurando ele. para perguntar se alguém tinha visto ele em boteco, assim, distribuidora, sabe? Só que ninguém viu. Aí a gente ficou esperando a vizinha dele chegar para ir ajudar a gente a procurar, só que ela não chegou e a gente foi embora, sabe? Porque a gente morava na roça. Entendi. Mas eu falo o seguinte, antes disso acontecer, você chegou a ir lá na casa do Gabriel, assim, visitar lá, antes dele sumir, desaparecer? Não, só Não, quando eu morava em Goiânia mesmo, porque quando eu passei a morar em Barcelona, eu quase não vinha muito em Goiânia, sabe? entendi. Aí vocês saíram procurando. No dia que achou o corpo, você estava lá? Não, eu estava na roça. Aí eles ligaram por ligação, os parentes do Gabriel, e falaram. Nessa questão de procurar a vítima que ela sumiu, você sabe dizer se o Ítalo desapareceu também, o acusado? A gente mandou mensagem para ele, sabe? Perguntando, falou: você saiu daqui com o Gabriel, você estava na casa do Gabriel, então você tem que ter alguma notícia. Só que ele não respondia a gente, só via as mensagens. Entendi. Mas você nunca mais viu o Ítalo depois disso? Não, aí eu fui para casa da minha mãe, teve um dia e eu estava muito chorando muito, muita, como é que fala? Muito preocupada com o Gabriel. Aí eu fui até, como o Ítalo morava na rua de cima da minha mãe, sabe? Depois do Gabriel já sumido, eu fui até lá e quem saiu foi a madrasta dele e o pai dele, sabe? Entendi. Aí o pai dele falou que não tinha visto o Ítalo e nem tinha visto o Gabriel. Aí eu peguei e falei: como que você não viu o seu filho? Se ele estava na casa do Gabriel, ele foi a última pessoa a ver o Gabriel, provavelmente. Aí teve uma hora que ele falou que iria me levar lá na casa do Gabriel. Aí a madrasta do Ítalo chegou e demonstrou muita preocupação, sabe? E eu vi ela preocupada, então minha mãe falou: você é muito doida de estar aí, não confia nessa família. E falou para mim ir para casa, sabe? Ela falou: se Entendi. chegar a notícia, você vai estar aqui em casa e fica tudo bem, não fica correndo perigo. Entendi. Tá certo. Tem mais alguma coisa que você se recorda do fato? Alguma coisa que seja importante você falar? Teve uma vez com o irmãozinho do Micael, sabe? Que ele é pequeno, assim, acho que ele tem a base de uns 10 anos, sabe? Ele falou que uma vez ouviu o Ítalo pedindo dinheiro para poder ficar com o Gabriel. O Ítalo? Sim, Entendi. Tem mais perguntas não. Obrigado, viu? nada. Alguma pergunta, doutor? Licença, Nessa. Nessa, só para começar para esclarecer, ela está como informante ou está compromissada? Informante.
É, bom dia, Rosane. Rosane, É para olhar para lá. você pode falar. Rosane, Tá. você conhecia Gabriel há quanto? Minha irmã conheceu o Gabriel primeiro, porque minha irmã trabalhava no Pit Dog, na Circular, e o Gabriel trabalhava numa pastelaria. Aí ela foi conhecer o Gabriel e depois disso ela me apresentou o Gabriel. Quando apresentou você até o período da morte, quanto tempo é isso? Você está com esse? Acho que de amizade assim com o Gabriel, a gente tinha uns 3 anos, por aí. E com o Ítalo? O Ítalo foi muito pouco tempo que eu fiquei amiga dele. Mais afinidade, mas estão com o Gabriel. Sim. Só responde se quiser. Fumava maconha junto com o Gabriel? Não, porque eu sempre tive promessa que eu não fumava maconha. Mas antes, tu fumava? Não, só cigarro mesmo. E às vezes que estava bebendo todo mundo, eu bebia com todo mundo, sabe? Todo mundo aí que você bebia era quem? Era minha irmã, a mãe do Micael, o Gabriel, o irmão do Micael. Sempre estava todo mundo ali. Era aniversário, era coisa assim, família, sabe? Já chegou a beber, então, já junto com o Micael, com o Gabriel, que é o Armando, não é isso? Sim. Com o Ítalo. E mais gente junto, porque era sempre evento em família, sabe? Mas quando vocês bebiam junto, quem é que fumava maconha e ingeria bebida alcoólica aí, ou cerveja ou pinga? No meio. O Ítalo sempre saía para fumar e sempre chamava. Não era só o Ítalo que fumava maconha? Não, ele saía e chamava, só que eu ficava na casa, eu não via muito bem quem ia. O Gabriel ia ou não ia com ele fumar maconha? Às vezes ia e às vezes não. O Micael ia ou não ia também? Às vezes sim, às vezes não. Todos eles fumavam lá dentro da casa ou era fora da residência? Não, ele sempre saía porque sempre era evento família, tinha parentes, sabe? Era sempre aniversário dos meus sobrinhos. Tá. O Gabriel já chegou a dar em cima do Micael? Uma cantada, que ele ficar com Não, ele. não, O Micael nunca te contou isso? não. Nessa convivência aí de vocês. O Gabriel, que é o Armando, a vítima, ele estava dando em cima do Ítalo? Não, pelo que eu entendo, o Ítalo o Ítalo sempre foi muito de querer dinheiro, sabe? De pedir dinheiro. Então o Gabriel nunca deu em cima dele assim na minha frente para me ver, não. Então você me esclareça mais um ponto aqui. Se o Ítalo estava pedindo dinheiro o Gabriel, era por algum motivo ou não? O Gabriel já tinha me dito que eles tinham ficado uma vez, sabe? Falou para todo mundo ali reunido. Tinha ficado. Ele chegou a dar o detalhe desse ficado? Não, ele não deu detalhe porque o Ítalo estava na hora e ficou muito bravo. Tu já chegou a ver o Gabriel dar dinheiro pro Ítalo? Não. Só para bebida ou quando ele pedia alguma coisa pro Gabriel, tipo, compra, Gabriel, o Gabriel comprava. Aí quando ele dava o dinheiro, o Ítalo ia beber junto com o Gabriel ou o Ítalo saía para outro local e eles não iam beber junto? Bebia com o Gabriel. Iam junto, não é isso? Sim. Certo. Agora vamos lá para o dia. Tem aqui um relato aqui do Micael que fala que ele saiu aqui uns 3 dias da residência lá, ficava lá na casa do Gabriel. Aham. Vocês chegaram a expulsar o Ítalo lá da residência? Ou não Não, aconteceu isso? a gente não chegou a expulsar, a gente falou para ele que eu tinha minha filha pequena e que não dava certo porque a gente que morava na casa era todo mundo família, ele não era da família. E o Ítalo chegou a pegar as roupas dele, os pertences dele, falou assim: ó, tô indo embora, vou morar agora lá na casa do. Ficar uns dias lá na casa do Gabriel. Chegou a Não, falar isso para você, comentar sobre isso aí? depois disso ele nem voltou, a gente falou para ele buscar a cachorra, as roupas e ele nem voltou. Aí, então ele ia lá. A gente não viu ele mais depois que ele saiu, nenhum contato com ele. E ele saiu que dia? Foi antes da morte? 2 dias, 3 dias, ou no mesmo dia da morte? Ou como é? Você lembra? Não, ele saiu, tinha acho que uma semana já, tinha muito tempo.
E quando ele saiu, tu tinha contato com o Gabriel? Eu falei, Gabriel, cadê o Ítalo? Ele não apareceu mais aqui. A gente mandava mensagem e já não respondia. Respondia assim bem pouco, então a conversa era bem pouca, já não tinha muita conversa. Tá, então agora eu quero chegar no seguinte. Quando você mandava mensagem pro celular do Gabriel ou pro celular do Ítalo? A gente mandava no do Gabriel e no do Ítalo também. Então o Ítalo também tinha um aparelho telefônico. Ele usava o do Gabriel. Então era só um aparelho telefônico. Isso. Ah, então voltando, você então mandava mensagem para o Gabriel e o Gabriel que passava o recado para o Ítalo. É isso? Às Não. vezes que nós mandava só oi, tudo bem? Como vocês estão aí? Ou quando era teve o aniversário do irmão do Miquel, que é o Gabrielzinho, a gente foi chamar o Gabriel para ir, porque era na roça, estava todo mundo. Aí o Gabriel falou que não daria dele ir. Aí foi a última vez que a gente falou com ele também. Então me responde uma coisa. Por quanto tempo lá nessa casa junto com... Você fala na roça? Não, tu tava morando lá junto com o Micael, não era? Era. E o Ítalo também não morava lá? Morava. Ele ficou à base de um mês morando com a gente. Um Ah, tá. mês e uns pouco tempo. E nesse um mês, sabe me informar se o Ítalo estava trabalhando lá em També? Ele saía dizendo que ia fazer bico, mas nunca tinha muito dinheiro, não. Não, não é o dinheiro. A minha pergunta é se ele estava trabalhando na empresa Itambé. Isso quando era em Goiânia, só que ele ainda estava ficando na casa do pai dele quando ele trabalhava nessa empresa. Ah, aí ele saiu da empresa porque ele se acidentou ou não? Foi, ele estava na roça e estava andando na faixa de ciclista e uma moto bateu nele. Vou fazer outra pergunta. Qual era o horário que o Armando, filho do Gabriel, trabalhava? O Gabriel trabalhava cedo, até umas 11 horas. Ele saía cedo e ficava até umas 11 em serviço. Tem informação, sabe? Só se você recorda aí. Então o Ítalo ia no período noturno, passava o dia lá. Para a casa do Gabriel? É. Depois que ele saiu de lá, a gente não sabe, né? Ah, muito obrigado, viu, Rosana? Satisfeito? De nada. Obrigado, excelência. O jurado tem pergunta? Nesse documento que foi passado aqui, a testemunha está nominada Rosiane Mendes do Nascimento Silva. E ela falou Rosiane Mendes do Nascimento Lima. É a mesma pessoa ou o nome está errado aqui? O nome está certo, meu nome é Rosane Mendes Nascimento. E está Silva. Esclarecimento. Tá. É a mesma pessoa. É a mesma. Ok? Pode encerrar? Madrasta Do Ítalo. Tá bom. Então, a senhora colada aqui, eu passo já a palavra ao defensor para começar a pergunta. Bom dia, dona Cátia. Bom dia. Cátia, é uma daça do Ítalo. Ítalo? Sim, do Ítalo. Fala um pouco aí do Ítalo. A qualidade dele, Bom, o e Ítalo, relacionamento dele entre amigos, entre até com a senhora. bom, o Ítalo é o segundo filho biológico que eu pedi para Deus e Deus não me deu. Tenho um filho biológico e ele é meu filho de coração. Meu relacionamento com ele sempre foi muito bom, muito bom. Ele sempre me respeitou demais. Entre os amigos, todo mundo gostava do Ítalo. Até aconteceu o que aconteceu. Todos. Posso contar inúmeras vezes que esses que estão acusando ele bateram na nossa porta, na porta da nossa casa, durante o dia, à noite, para levar ele para a farra. Isso, eu estou falando que eu presenciei. Dentro de casa, sempre foi um menino tranquilo, nunca me desobedeceu, tudo que eu pedia para ele, ele fazia. Então, ele é o filho biológico, o segundo filho que Deus não me deu. Você sabe informar se o Ítalo trabalhava? Desculpa, não entendi.
se o Ítalo trabalhava. Sim, trabalhava. Trabalhava em qual local? Ele estava trabalhando na Itambé. Na época do acontecido, ele trabalhava na Itambé. Era a função. Tá. Eu não sei exatamente qual era a função, sei que eu trabalhava no período da noite. Nessa época, quando ele trabalhava lá, ele morava em qual local? Ele morava na minha casa. Morando na casa da senhora? Sim. Era de sair esse final de semana? Aí o Ítalo estava em casa e saía o tempo todo, ele não tinha regras. Eu vou ficar em casa, Não, ele sempre saía. Ele sempre estava rodeado dos amigos, os amigos chamavam ele para sair. Ele podia estar em casa, jogando no computador ou deitado. Alguém batia no portão, chamava ele para sair, ele saía. Nessa época aí, só se a senhora se recordar. O Ítalo estava com quantos anos? 22 anos, 2 anos. acredito. 22. A senhora chegou a conhecer Gabriel ou então Armando, Não, senhor. e até a vítima. Não, senhor, não conheci, não. A senhora que chegou a conhecer a Rosane Conheci. e o Micael. Conheço também. E a senhora conhece esses dois no local? Onde? Micael, várias vezes, o Micael estava dentro da minha casa quando eu chegava do trabalho. Ele comia na nossa mesa e estava sempre junto com o Ítalo, sempre. E a Rosane? Rosana eu conhecia ela da rua, às vezes ela estava junto com o Ítalo segurando os filhos dela na rua. E não tive muito contato com ela, tive mais contato com a irmã dela. Você sabe me informar se os três saíram para ingerir bebida alcoólica? Desculpa, Curtição, barzinho? não entendi. Pode repetir, por favor? Se esses três, o Micael, a Rosana e o Ítalo, eles saíam para se divertir, para ir num barzinho, em outro local, a senhora sabe? Estavam sempre juntos. Quando o Ítalo não estava na nossa casa, estava na casa deles. Ou era na casa do Micael, ou era na casa da Luana, ou era na casa da Rosana, ou era na casa do Gabriel. E E nessa- eu sei, eu já vi muito, o Ítalo mandava postagem para mim de rave, de coisas que eles faziam lá onde eles moram agora, lá perto de Bela Vista, tal de Barcelona. Era festa o tempo todo, era bebida, sim, eu sei disso. Tá. Deixa eu te fazer. Nessa época aí, o Ítalo estava namorando com alguém? É homem, alguma coisa, sabe? Eu me lembro que ele namorava com a Luana. Ana? Luana, que é a irmã da Rosana. Inclusive, ele tinha planos de morar com a Luana, trabalhar e adquirir família com ela. Isso ele falou para mim, não foi ninguém, eu não escutei de E a Luana morava junto com a Rosana também? Não, a Luana tinha a casa dela, a Rosana tinha outra. Eu não cheguei a frequentar a casa deles, Uhum. eu não sei. Eu nunca fui na casa deles, eu não sei como é que funcionava coisas por lá. Depois desses fatos, a senhora ficou sabendo aí da morte do pai? E sim. Foi que contou para a senhora? Quem me contou? É. Cheguei em casa no dia que eles estavam procurando o Gabriel. Cheguei por volta de 5 horas da tarde, que eu tinha ido trabalhar. Tinha 2 empregos. Na segunda-feira eu trabalhava só em um. E aí eu cheguei por volta das 17 horas. A Rosana estava na porta da minha casa procurando o Ítalo. O pai do Ítalo atendeu, ela estava conversando com ela, eu entrei, deixei minha bolsa que eu carregava. Eu fazia limpeza, eu carregava uma bolsa muito grande. E aí entrei e fui para o meu quarto. Quando eu fui no meu quarto, o Ítalo estava no meu quarto. Falei, uai, filho, o que você está fazendo aí? Não, mãe, a Rosana, mãe, ele sempre me chamou de manhinha. A Rosana está aí na porta, é porque eu comprei os negócios da mãe dela, está me enchendo o saco. Não, tá bom, tá de boa, né? Eu sempre falava para ele, filho, eu não quero encrenca na minha porta. Não, manhã, relaxa, manhã, relaxa. E aí eu fiquei sabendo que o Gabriel estava desaparecido. Isso na quarta-feira. Aí me arrumei e fui para o outro emprego. Só troquei de roupa, eu só trocava de roupa, nem banho tomava. Fui para o outro emprego. Quando eu cheguei no outro emprego, o pessoal estava tudo sabendo. Estava maior fofoca, maior bafafá. E o João me ligou.
O João é marido da Gabriela, que era minha colega de trabalho no outro emprego. Ele me ligou, falou, Kátia, o Ítalo está na sua casa? Eu falei, sim, eu vim trabalhar, deixei o Ítalo lá. O Gabriel está desaparecido. E os amigos dele estão indo lá na sua casa. E eu só pensava, fé, misericórdia, se acontecer alguma coisa, eles vão matar meu filho. Aí pedi o meu gerente, falei, Alisson, eu posso ir em casa? Está acontecendo? Não, Kátia, eu sei o que está acontecendo, pode ir. Aí cheguei em casa, falei, filho, você sabe do Gabriel? Não, mãe, eu não sei. Meu filho, os irmãos, os amigos do Gabriel estão vindo atrás de você. Sério, mãe, sério. Não, então eu vou vazar. Me abraçou, me deu um beijo na testa. E ele sempre falava, eu amo você. E ele saiu e não vi ele mais. A senhora não chegou a... Tinha acontecido alguma coisa? Armando, que Gabriel, vou falar com o Ítalo, cadê o rapaz? Aconteceu alguma coisa? Nossa, eu tenho uma memória muito curta, mas eu posso ter perguntado para ele sim. Eu acredito que eu tenha perguntado, porque eu era muito preocupada com o Ítalo, mas eu não me recordo. Mas eu posso ter perguntado sim. Você sabe se o Ítalo... E o comportamento do Ítalo? Ele estava nervoso, estava calmo? Como é que ele estava? Nesse dia ele estava mais nervoso. Ele não estava. Lá no quarto ele estava tranquilo. Aí depois que eu cheguei, não, aí ele ficou agitado. Aí ele ficou agitado, porque ele ficou preocupado. E ele saiu antes de eu voltar para o trabalho e eu não vi ele mais. Deixa eu te fazer uma pergunta para a senhora. A senhora conhece algum cristiano? Conheço. Conhece de onde esse cristiano? Ele era vizinho nosso e era muito amigo do Ítalo, ele era um barbeiro. E por várias vezes eu chegava em casa do trabalho, ele estava lá em casa com o Ítalo. Ele e a esposa dele estavam lá em casa com o Ítalo. Depois desses fatos aí que a senhora ficou sabendo aí que o menino sumiu, paz, a senhora ficou sabendo se o Ítalo foi na casa do Cristiano? Eu fiquei sabendo, sim, mas eu fiquei sabendo pelo próprio Cristiano, que esteve na nossa casa, conversou comigo com meu esposo, e aí ele que falou que o Ítalo tinha procurado, ele tinha encontrado com ele. Ah, então o Ítalo foi lá para casa do... Depois desses fatos, o Ítalo ficou lá na casa do Cristiano? Sim, foi o que eu soube. E esse, pelo que a senhora soube, a senhora depois conversou com o Cristiano ou não? Ele conversou com a gente na nossa casa, comigo e com meu esposo. Então eu quero que a senhora me fale qual foi a conversa que a senhora teve com o Cristiano depois dos fatos, quando o Ítalo estava lá na casa. O que é que o Cristiano falou para a senhora? O Cristiano falou para mim e para o meu esposo que o Ítalo estava com uma marca no pescoço de faca e que na semana anterior o Gabriel tinha falado que ia matar o Ítalo. E aí, essa foi a conversa do Cristiano, que o Ítalo estava sendo ameaçado de morte. E que o Ítalo estava com uma marca no pescoço de uma faca. Falou mais nada não, senhora? Que eu me lembre, não. A senhora sabe me informar se os policiais, os investigadores da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, chegaram aí na casa da senhora? Sim, eles me buscaram no trabalho e me levaram na minha casa. Eu fui no carro da polícia para casa. E aí, o que é que eles falaram para a senhora mesmo? Não, eles perguntaram, falaram que eles... Um até falou assim, o Ítalo dormiu, a senhora viu o Ítalo? Eu falei, vi, eu falei toda a verdade, eu vi o Ítalo sim, eu tinha visto o Ítalo. Eu vi o Ítalo no domingo, no dia do acontecido. Eu vi o Ítalo na segunda-feira, eu não vi o Ítalo na terça-feira e eu vi o Ítalo na quarta-feira. Eu falei a verdade, eu falei assim, um dos policiais falou assim, e ele dormiu na casa da senhora? Eu falei, não, senhor, ele não dormiu lá em casa, não. Dormiu sim, porque tem mensagem da senhora falando. Eu falei, não, senhor, ele não dormiu na minha casa mais. Depois que ele se mudou de lá, ele nunca mais dormiu na minha casa. A senhora ficou sabendo que o Ítalo foi preso em qual local, qual cidade? Caldas Novas. Lá em Caldas Novas ele estava trabalhando, foi preso em casa. Como é que foi? A senhora ficou sabendo disso aí? Fiquei sabendo que ele estava trabalhando. Ele foi preso em casa, sim, pela manhã. Mas ele estava trabalhando, sim. Eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando. Inclusive, ele estava na casa da menina que me chama de manhã também, que foi namorada do Ítalo. E ele foi preso na casa dela. Satisfeito, muito obrigado, excelência, obrigado. Satisfeito. Alguma pergunta, doutor? Tem sim, excelência. Bom dia, tudo bem com a senhora? Só alguns esclarecimentos. Consta
Quanto tempo antes desse fato que o Ítalo não estava morando mais na casa da senhora? O título se mudou no início de julho lá de casa. Tinha o quê? Uns 2, 3 meses? É, provavelmente. Julho, ele mudou no início de julho, agosto, setembro, 2 meses exatamente. Tá. Consta aqui algumas informações, inclusive relato da própria senhora, e que a senhora foi uma das que não queria que ele ficasse lá na casa da senhora. A senhora sabe dizer por qual motivo ele saiu de casa? Da casa Não. da senhora, do pai? Ei, fui eu que pedi ele para sair. Pedi ele para sair, não, pedi ele para arrumar um lugarzinho para ele morar. Inclusive, a conversa não foi só com ele, foi com o pai dele também. Sim. Porque eu tenho uma irmã que sofre de depressão e mora no Portugal. E eu ia para lá para cuidar dela. Fiz meu passaporte e conversei com os dois. Aí, quando foi em julho, eu falei, filho, amanhã vai trazer a avó do meu filho biológico. Eu não ia misturar as coisas. Tenho muita responsabilidade nisso aí, questão de família. E aí, amanhã vai trazer a avó do Edson Filho. E aí, você precisa arrumar um lugar para você morar. Como ele estava trabalhando, né, também, ele ia pegar o primeiro saláriozinho dele. Eu falei, agora você aluga uma kitnet para você. O que amanhã puder fazer, amanhã faz. De longe é mais fácil te ajudar, que eu não vou conseguir te ajudar tanto. A senhora falou para ele sair de casa porque a senhora está trazendo um parente para dentro de casa. E ele não podia ficar lá. Não, porque era do meu primeiro relacionamento. Entendi. A senhora sabe dizer das brigas que o Ítalo tinha com o pai dele e tudo, que o pai dele teria expulsado ele de casa? Nunca. O pai dele nunca expulsou ele de casa, até porque os dois moravam junto comigo. Tá certo. Depois que ele saiu de casa, ele foi morar onde, a senhora sabe? Foi morar no Barcelona. Com quem? Micael, a Rosana. Inclusive, eu fiquei sabendo depois que ele estava envolvido com a Rosana também. Tá. E a senhora teve algum contato com ele lá? A senhora foi visitar ele alguma vez? Nunca fui. Depois que ele saiu de lá, a senhora sabe que ele foi morar lá com a vítima, com o Armando? Não, morar com o Armando, não. Ele sempre ia lá na casa do Armando, sim. Mas morar com o Armando, que eu saiba, não. Então a senhora já sabia da existência do Armando, que a senhora falou que não conhecia o Armando? Não, nem nada? eu não conheço. Não conhecer é uma situação, saber da existência é outra. Isso, Eu a não- pergunta é, a senhora sabia da existência do Armando, que ele era muito, os dois ficavam juntos sempre? Essa é a Eram muito pergunta. amigos, inclusive estava junto com todo mundo. Tá. Quando que ele foi para a casa da senhora? A senhora disse que na segunda-feira, o crime foi no domingo, certo? Na madrugada de domingo para segunda. Sim. Na segunda-feira ele foi para a casa da senhora? Eu cheguei do trabalho, ele estava em casa. Tá. E ele saiu de casa por volta das 5 horas, ele ainda brincou. Ele ainda brincou comigo, que ele brincava muito. Ah, então ele brincou com a senhora nesse dia ainda? Brincou, Todo conversou. tranquilo? O Ítalo era uma pessoa muito tranquila. Muito, Ele né? não é uma pessoa agressiva, nada disso, não. Entendi. E a senhora diz aí que depois um amigo da senhora, dele falou para a senhora e para o pai dele que ele estava com a marca de faca no pescoço. Sim. A senhora viu ele, ficou com ele lá à tarde, não viu essa marca? Não. Quando eu chegava em casa, uma mesa, ele estava sentado na cadeira. Eu cheguei na quarta-feira. Sim, a senhora conversou com ele, falou um monte de coisa. Na segunda-feira, eu não sou muito de perceber detalhes, não sou muito detalhista. Tá bom. Na segunda-feira, quando ele chegou, ele me cumprimentou, me abraçou, ele tomou benção e eu fui molhar minhas plantas, que eu trabalhava na segunda só em um emprego. Na quarta-feira, quando eu cheguei lá, eu cheguei e já saí correndo para o trabalho. Objetivo um pouquinho, a senhora não viu a marca. Não vi. Tá. A senhora voltou. Nesse dia, na segunda-feira, ele dormiu na casa da senhora? Não, senhor. Aí ele saiu de novo. Saiu. Tá. E nessa segunda-feira, a senhora já tinha notícia do desaparecimento do Gabriel. Não, senhor. Nós ficamos sabendo na quarta-feira. Na quarta-feira, que aí a menina foi lá na casa da senhora, tudo. Sim. Na quarta-feira, ele ainda estava na casa da senhora? Não, senhor. Ele saiu na segunda, só voltou na quarta. A senhora não sabe onde ele ficou nesse período? Não, senhor. Tá. É porque a senhora falou uma hora aí que a Rosane foi lá e ele estava lá dentro da casa, ou não? Na quarta-feira. Então foi na quarta-feira que ela foi lá e ele estava na casa. Sim, senhor. Aí vocês perguntaram, a senhora perguntou o que aconteceu com o Armando. Aí ele falou assim, uai, então eu vou vazar. Foi isso que a senhora falou, né? Não. Você não falou isso, não? Falei, mas não foi dessa forma, doutor. Não. Não. Eu posso Eu explicar, disse, não tem problema. posso, eu vou explicar. Eu cheguei do trabalho, a Rosana estava na porta. Eu entrei para trocar de roupa, para ir para o meu segundo trabalho. Ele estava no meu quarto. Falei, uai, filho, o que você está fazendo aqui? Ele falou, ó, eu comprei as coisas da mãe da Rosana e a Rosana está me enchendo o saco, eu tenho que pagar. Ah,
eu não ia pagar, era ele. Aí troquei de roupa e fui trabalhar. Quando eu chego lá lá na hora que a Rosane falou que o Armando estava sumido, o Gabriel estava sumido. Sim, Beleza, quando eu cheguei no trabalho, estava todo mundo falando sobre o assunto. sim, quero E o saber. João me ligou, pegou o telefone e me ligou. Uhum, E falou que o pessoal do Gabriel estava indo atrás do Ítalo. sim. E eu voltei em casa, que era perto. Voltei em casa e falei, filho, o pessoal, os amigos do Gabriel estão vindo aí. Aí ele perguntou, então vou vazar. Me abraçou e já estava escuro Mas já. foi isso que eu perguntei para a senhora. Ué. E eu que eu estou acabando de responder para o senhor, doutor. Isso, ele falou, então eu vou vazar, né? É, ele falou, então vou vazar. E saiu. Isso. A senhora não achou estranho isso, não? Ele vazar porque o povo estava procurando o Gabriel? Só me perguntou por que que você está fugindo, o que que vai acontecer, para onde você vai, o que que aconteceu, nada? Não, não perguntei não, doutor. Sinceramente, eu não perguntei. Tá. Não tem mais perguntas, não, excelência. O jurado tem pergunta? É, ela falou que quando ele saiu de casa, ele foi morar no Barcelona. Eu queria ter mais ou menos ideia onde que é Barcelona. Porque foi me dito aqui que é próximo de Bela Vista de Goiás. Foi o que eu fiquei sabendo, mas não faço a menor ideia de onde seja. Porque foi constado em depoimento anterior que o local onde eles moravam era na Vila Redenção. E a senhora está afirmando que ele foi morar em Barcelona e não na Vila Redenção. Eu morava na Vila Redenção. Ele morava comigo na Vila Redenção. Quando ele saiu de casa, ele foi para o Barcelona. Sim, só isso. E onde ele passava a maior parte do tempo era no Barcelona, junto com os amigos. Ok, pode encerrar. Nome completo do senhor? Aí eu falei, Do senhor Micael, o senhor é parente de Ítalo, o Armando? O senhor conhece o Ítalo e o Armando? O senhor teve algum relacionamento, trabalhou junto com alguém? título, Um dia o senhor trabalhou. Então o senhor foi arrolado como testemunha aqui no processo em que o Ítalo está sendo julgado. O Armando é vítima, o promotor vai começar a fazer as perguntas, o senhor tem que falar a verdade, não pode mentir, sob pena de ser processado, e a palavra então está com o Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Micael, tudo bem? boa tarde. O senhor tomou conhecimento desse fato correspondente à morte do Armando, que também era conhecido como Gabriel? Mas que ele morreu. Se você puder falar encostado aí no microfone, tá? Para os jurados escutarem melhor, tá bom? O senhor convivia com os dois? O senhor conviveu com os dois? Com o Ítalo e com o acusado Ítalo e com a vítima Armando? Aí o Ítalo, ele morou 3 meses na minha casa junto comigo, porque ele não queria ficar na casa do pai dele, e acabou que ele foi morar comigo e com a menina Rosane também. 3 meses. Aí moravam você, a Rosane e o Ítalo lá. O Ítalo. Tinha outro rapaz também, o Gustavo, morava com nós. 4 pessoas. Tá. O senhor falou que ele não queria morar com o pai dele, foi para lá. O senhor sabe se ele teve problemas lá na casa dele, com o pai dele, se o pai dele expulsou ele de casa? O pai dele, assim, era meio agressivo com ele. Eles brigavam direto. Quase todo dia ele chegava lá falando que queria fazer alguma coisa com o pai dele. Eu não estava dando conta de ficar com o pai dele mais. Entendi. Aí ele foi morar com vocês, passou uns 3 meses, você 3 falou. meses. Durante esses 3 meses que o Ítalo, o acusado, ficou lá morando com vocês, ele deu problema para vocês lá? Ele ajudava com as despesas da casa, trabalhava? Senhor, ele não trabalhava, não ajudava em nada em casa. Teve um dia que ele machucou e teve um acidente de moto lá. O rapaz bateu nele. Aí ele ficava pedindo dinheiro pro pai dele direto. Quase todo dia ele pedia dinheiro pro pai dele. Certo. Foi em razão desses problemas que ele dava lá para vocês que vocês mandaram ele embora da casa? Não chegou nem tempo de nós mandar ele embora, porque antes de nós mandar ele embora, aconteceu isso. Nós íamos mandar ele embora.
Mas aí ele já sumiu, mas o Gabriel, Certo. Você sabia que o Ítalo e a vítima Gabriel tinham uma relação? não sabia, assim. Não Ah, sabia disso. nem suspeitava, não ouviu dizer que os dois tinham uma relação? Uma vez, o meu irmãozinho, ele é pequeno, ele tem 10 anos hoje. Ele disse que tinha visto o Gabriel e o Ítalo beijando. Os dois beijando. E isso foi o irmão do senhor Meu irmão, pequenininho? pequenininho, ele tem 10 anos. Certo. A vítima, o mais do Gabriel, Gabriel, tá? Ele, todo mundo sabia que ele era sim, todo mundo sabia. relacionava com homem, ele relacionava com mulher também? Sim, Os dois. dois. E o Ítalo, o acusado, ele se apresentava como que heterossexual, Heterossexual. negava tudo, que tinha Negava tudo. relacionamento. Ele negava. Vocês chegaram a perguntar para o Gabriel, para a vítima, se ele estava relacionando com o Ítalo alguma vez? Não, perguntou. O Ítalo perguntou alguma vez para ele? Também não. Dessa vez que seu irmão falou alguma coisa, vocês não comentaram com Nem eles? quis procurar saber. Você sabe precisar mais ou menos quanto tempo que os dois estavam morando juntos lá, na casa do... O Armando, É, pai, tinha 3 dias só, mais ou menos isso. 3 dias? 3 dias só. Alguns vizinhos aqui falam que estava mais de mês lá. Assim, ele ia na casa dele, né? Quase todo dia ia lá. Só Certo, que ele começou a morar, foi uns 3 dias só. entendi. Aí, nesse período de convivência lá, dos dois, quando os dois estavam morando juntos, o senhor, a vítima, chegou a comentar alguma coisa em relação ao Ítalo, que não estava aguentando, que a relação estava ruim? Falou nada. Nada. Você teve contato com os dois durante esse período ou não? Antes da morte do Gabriel? A gente tentou conversar com o Gabriel, né? Saber como que tava as coisas lá, né? Se ele tava dando conta de ficar com o Ítalo lá tranquilo, tava tendo algum problema. Ele falou que tava tudo certo. Ele dava super certo. Certo. O senhor define o Ítalo como? Assim, ele era uma pessoa agressiva, explosivo? Pai, senhor, ele era agressivo, mas com ele cortava o braço dele, ele chutava a pilastra com a própria perna, machucando a perna, os pés também. Ele Isso, era o agressivo. acusado Ítalo? Isso. Era como se ele estivesse surtando, alguma coisa assim? Isso mesmo, ele falava que queria matar o pai dele, que estava com ficar mais perto do pai dele. Ele usava droga? Entorpecente, Sabe que tipo química, de entorpecente que ele usava? maconha. E a vítima? Também, Os usava dois, entorpecente. os dois tinham o hábito de usar juntos, assim? Sim, tinha. Eles andavam muito juntos? Andava. O Gabriel chegava do trabalho, eles ia começar a beber junto. Tá. Você falou dessa personalidade do acusado, agressivo, explosivo, tudo. E a vítima? Como é que você define a vítima, irmão? Uai, o Gabriel, ele era uma pessoa assim que gostava de ficar perto de nós, assim, ele não falava nada, né, assim, para magoar nós, nem nada disso. Era uma pessoa muito boa. O senhor aqui no depoimento que era uma pessoa gentil, educado, tranquilo. Isso. O senhor nunca viu ele envolvendo em confusão, nem nada? Não, nunca vi. O senhor já viu ele agredindo alguém alguma vez? Não, também não. O senhor sabe se a vítima trabalhava? Ele trabalhava. Todo dia ele era pontual. O senhor sabe se era a vítima quem sustentava o Ítalo lá? Eu acredito que sim. O senhor fala isso porque você nunca viu ele trabalhando, o Ítalo. Assim, eu vi ele trabalhando umas 3 vezes só. Que ele faltava mais que tudo, trabalhava um dia, faltava 5. Certo. Depois você ficou sabendo da morte do Gabriel como? Você chegou a ir lá no local? Quando o Gabriel desapareceu, a gente mandou mensagem pro Gabriel e pro Ítalo, né, para saber como que eles estavam, porque eles moravam junto, né? Aí a gente chegou aí na casa do Gabriel, bateu lá na porta, ninguém atendeu. Nós ficou procurando pela redenção, mostrando foto para as pessoas para ver se tinha visto ele, ninguém tinha visto, ninguém sabia de nada. Você sabe se nessa procura pelo acusado, quer dizer, está falando da vítima, né? Depois do fato, do sumiço do Gabriel, o Ítalo sumiu também, o acusado? Sumiu também da rede social, tudo. Sumiu tudo.
Vocês mandavam mensagem para o celular da vítima? Tinha, alguém respondia? Alguém visualizava? Você sabe dizer? Não, não, não visualizava. Certo. Vocês chegaram aí na casa do pai, da mãe, da madrasta, do acusado atrás dele? Não, não fui na casa dele. Você sabe se a Rosane foi, que morava lá com você? Não sei também, senhor. Sim, Da vítima? estava. Fui Como lá. é como é que foi isso lá? Você foi com a mãe dele? Ela te chamou? Você chegou lá no local? Como é que foi isso? Não, a gente ficou sabendo que tinha encontrado o corpo dele. Aí Ah, então você foi depois, né? foi depois. Ah, tá. Aí vocês foram lá e você chegou a entrar dentro da casa? Não, Tá. Chegou a ver o corpo? Não, né? não, também não. Ah, então você só foi no local mesmo, Só, né? só isso. Tem alguma coisa a mais que você sabe, que seja importante você falar? Tem mais perguntas, excelência? Defesa tem perguntas? Excelência. Rafael, Bom dia. o Ítalo foi lá na tua casa com Foi 3 meses. 3 meses. Morava você. Era eu, um rapaz chamado Gustavo também. De vez em quando minha mulher ia lá também. Mas era só nós mesmo, nós 4. 4 divididos o aluguel, é isso? Não, quem pagava aluguel era só eu e a Rosane. Pagava, não? Não, não pagava. Conhecimento aí de amizade, ou então o amigo, com o Armando. Vocês saíram. Funcionava isso aí, mas Uai, senhor. Não era todos os dias. Era na folga do Gabriel. Mas quem era mais próximo era o Gabriel e o Ítalo. Eu quase não ficava muito perto deles. Eles todo dia tinham convivência de ficar perto um do outro. morava lá perto deles, é? É mais ou menos 1 km de longe, jura que nós morávamos. Quando. Gabriel é o apelido dele, né? O Armando, né? É, Gostava que chamava ele de Gabriel, é isso? isso mesmo. Aí o Gabriel que ligava pro Ítalo. Não sei te falar, senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Gabriel chegou a dar uma cantada em você, já chegou a Já, querer ficar contigo. já sim, mas eu não fiz nada não. Né? O que ele falou? Aí ele ficava me cantando, falando que eu era bonito, que queria ficar comigo. E aí eu nunca quis, não. E nessa de ficar com você, ele te ofereceu alguma coisa? Não, pra mim não. Vida? Não, também não. Porque eu quase não era muito de beber. Só responde se quiser. Tu fuma maconha? Eu fumo. Chegou a fumar junto com o Gabriel, com o Ítalo, todo mundo junto? Sim, com todo mundo junto. Quando vocês fumavam maconha, como é que era o temperamento de vocês? Uai, eles ficavam tranquilos. Ninguém ficava zoando ninguém, ninguém falava coisa ruim pra ninguém. E fumava todo mundo junto? Tinha bebida no meio aí? Sim, às vezes tinha. Qual era a bebida? Álcool, uísque, essas bebidas. Ficavam fumando, bebendo até que, a madrugada toda, era isso? Não, eu ficava com minha mulher, assim, esse que aproveitava, né? Eu sou casado, aí eu ficava mais era com minha mulher. Aí nessa local aí, o Ítalo, Gabriel, você já chegou a ver eles se beijando, namorando, se pegando? Não, nunca vi. Só via conversa, assim, deles ficar conversando, né? Tipo, o Gabriel dando em cima dele, né? Mas nunca vi. Eu ouvi o Gabriel dando em cima do Ítalo. Dando em cima Quando ele dele. dava em cima do Ítalo, era para conquistar o Ítalo ou os dois já escondiam aquele relacionamento, ou não, ou vocês todo mundo já sabiam? E aí, pra Não, nós, como é que não sabia de nada. E, assim, o Gabriel dava cantada nele, assim, mas não era pra ficar, era, tipo, falava ser bonito, alguma coisa assim. Apenas isso. então, aí, como você morava junto com o. Chegou a perguntar pro Ítalo, Ítalo, Não, nunca tu cheguei tá a chegar. ficando com o Gabriel? Fala pra mim aí, tu nunca chegou a falar isso, não? Não, E a Rosana? É a Rosana, né, que morava lá com vocês? isso mesmo.
A Rosana também nunca chegou a conversar com o Ítalo, Não sei se perguntando essa mesma? sei. Só um minutinho só. Rafael, Sei. o Ítalo trabalhava na Itambé, quando estava morando com vocês. Isso. Ah, então ele trabalhava, então ele não... Só que, igual eu falei pro senhor, ele faltava. Ele ia um dia e faltava 5, uma semana, aí depois ia de novo, faltava de novo, do mesmo jeito. Mas então ele tinha um vínculo empregatício com a Itambé, não era isso? É verdade. Qual era o período, o senhor recorda? Ele trabalhava? Isso. Era de madrugada. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual foi o motivo dele sair lá da Itambé? O emprego dele? Sabe? Não sei, senhor. Teve um tempo que ele tinha machucado a perna. Eu não sei se foi por causa disso. Dizendo ele que não estava aguentando mais trabalhar de madrugada. Eu ia até arrumar serviço para ele de diária. Ele estava pedindo para mim ajudar ele. Então, quero só que você esclareça umas perguntas aí para o jurado, para tirar uma dúvida, até da defesa também. E o Ítalo estava morando na casa lá do Gabriel, que é o 3 dias. O que o senhor me fala? 3 dias, exatamente 3 dias, antes dos fatos. Uai, antes disso, ele estava com nós, né? O Ítalo estava comigo, morando lá na minha casa. Aí ele viu que a gente não estava confortável com ele, morando com nós, aí ele percebeu. Aí ele saiu e pediu ajuda pro Gabriel. Ele chegou a pegar todas as roupas dele que estavam na casa. Não, não pegou. Foi de mudança? Ou, eu quero Eu que vou- você esclareça isso aqui, ou ele ia frequentemente lá, ou ele ia de vez em quando nas folgas, quando o Armando saía do emprego, para visitar ele? Ou não? Como é que é? Quando a gente morava lá no Setor Pedro, ele ia quase todo dia para beber álcool, fumar entorpecente, ia quase todo dia. E o Gabriel sempre tinha. Estava morando, então. É isso? Então estava. No Tu começo, ficava lá e volta, vai e volta. vai e volta, isso mesmo. Ah, entendi. Chegou já a beber dentro da residência do Gabriel? Eu? É. Sim, já sim. Tá bom, então. Satisfeito, viu, meu cara? Obrigado, excelência. O jurado tem pergunta? Pode encerrar? Bom dia, dona Nete. A senhora está ouvindo bem aí? Bom dia, estou ouvindo. A senhora está rolada como testemunha, nós estamos em sessão aqui do Tribunal do Júri. Então, a partir desse momento, está sendo gravada, a senhora, então, vai ficar aí sozinha, não pode ter interferência de ninguém. Nome completo da senhora? Anete Silva Nascimento. A senhora é parente de alguém aqui nesse processo? Eu sou a mãe Mãe, do Armando, mãe da vítima? a mãe da vítima. Então, eu vou passar a palavra ao promotor, ele vai começar a fazer as perguntas. Depois, se o advogado quiser, a defesa vai fazer também, os jurados e eu, como juiz, nós vamos terminar. Palavra com o Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, senhora Nete. Bom dia. Senhora Nete, eu vou fazer algumas perguntas sobre o fato que resultou na morte do filho da senhora. Se a senhora não souber, faça a senhora dizer, tá bom? Não se lembrar. Consta aqui que o Armando, filho da senhora, ele gostava de ser chamado de outro nome, né? Gabriel Lucas. Gabriel Lucas, né? O Armando, ele era homossexual, bissexual, ele se relacionava com homem, com mulher, com Isso, os dois, os dois. certo? A senhora mora em Minas Gerais? Isso, Uberlândia.
E a vítima, o Armando, ele estava morando em Goiânia há quanto tempo antes desse fato? A senhora se recorda? Há muitos anos que a gente morava em Goiânia. Ele veio para Goiânia desde os 7 anos de idade. Ele morava sozinho? Sim, ele passou um tempo a morar só. Quando ele ficou mais de maior, passou a trabalhar e ele morava sozinho. Eu morava pertinho dele. Tinha 5 meses que eu estava aqui só, quando mataram ele, que eu vim para cá. Eu morava pertinho dele lá. A senhora sabe Setor se ele, 15. a senhora sabe se ele trabalhava, como é que ele é? Trabalhava lá no Pequiras. Tinha quase 5 anos de carteira assinada. Restaurante Piquiras. Isso, restaurante Pequiras. Como é que a senhora sabe se a senhora conheceu esse acusado aqui, Ítalo? Não, não conhecia. Eu tive lá dia 22 de agosto, dia 22 de agosto eu estive lá. Ele falou desse menino que ele estava lá, que ele tinha mandado ele embora, que ele não queria ir lá, que estava sugando ele, que ele não queria trabalhar. Isso Tá, que eu só, mas eu não cheguei a ver. tá. A senhora esteve com ele no dia 22 de agosto. Sim, eu fui lá em Goiânia. Ele estava, mãe, vem aqui, mãe, queria tão livre. Acho que estava pressentindo que ia acontecer alguma coisa, não sei. Eu fui lá, Tá. tive com ele. Então foram aqui, o fato dia 4 de setembro, a senhora teve dia 22 de agosto com ele. Nessa Isso. oportunidade ele falou que ele estava morando com o Ítalo, então. Sim, ele falou, não, mãe, eu falei até assim, pelo amor de Deus, não quero mais esse menino na tua casa, não, mãe, eu mandei ele embora, mas eu acho que o menino tinha saído porque eu fui pra lá, que eu fui pra lá, eu fiquei na casa dele. Mas na hora que É. eu saí, o menino voltou, ele até postou vídeo lá no Instagram com o menino lá. Postou um vídeo na rede social dele, os dois juntos. Tem, aham. E ele mantinha, a senhora sabe dizer, um relacionamento um relacionamento íntimo com esse Ítalo, os dois. Sim, sim, Ele falou isso para a senhora. sim, ele Então, gostava dele. então ele não escondia da senhora essa questão dele relacionar com homens, ele contava tudo para a Não, senhora. ele contava, nós era muito amigo, eu cuidava muito do Armando, eu era muito preocupada com ele, que ele confiava demais nas pessoas, eu falava que não era assim, que não se devia, e uns amigos dele lá falou para mim que esse menino não era de confiança, que esse menino não tinha uma boa aparência, um trem, aí eu estava muito preocupada com ele. E a principal reclamação dele para a senhora em relação ao Ítalo é que ele não ajudava em nada, que ele estava. Isso, que ele estava sugando ele, que ele não Não queria gostava dele. trabalhar. Entendi. Como que a senhora ficou sabendo do fato? Como é que foi esse processo todo aí? Tá? Eu cheguei foi na segunda, ele matou ele no domingo para segunda. Na segunda eu fui trabalhar e era a folga dele, é o dia que a gente mais conversava. E aí eu mandei bom dia e nada dele responder. Foi o dia todo, a fotinha do zap dele sumiu, mas ele vivia trocando. Ele ligava para a senhora todo dia? Sim, a gente falava quase todo dia, porque ele trabalhava à noite, o dia ele dormia, né? E aí era a folga dele. Sempre na folga dele, eu falava com ele. Eu amanheci o dia, eu pressenti que tinha alguma coisa de errado, porque quando eu vim de lá, eu já vim preocupada com ele, com esse menino lá no pé dele. Aí percebi que ele passou o segundo dia todo, não apareceu, na tarde também, à noite não apareceu. Aí eu comecei a me desesperar atrás dele. Pus amiga para ir lá, para caçar ele para mim, não achou. Aí eu comecei a desesperar. Tá. Então a senhora foi no domingo, na segunda-feira pela manhã, a senhora sentiu falta, já achou que tinha alguma coisa errada, porque não respondia a senhora mais. Era, aham. No domingo ele trabalhou normalmente. Normalmente, ele trabalhou acho que até 11 e pouco da manhã lá. No domingo ele fez algum contato com a senhora ou não? Não, fez não. Tá. A senhora disse que aí não conseguiu contato, a senhora ligou para alguns vizinhos, para algum amigo, a senhora tinha... Eu liguei para uma amiga minha, foi lá na casa dele. Ela foi lá para mim, ela mora pertinho lá da casa dele. Ela foi lá para mim. E ela falou o quê para a senhora? Ela chegou a entrar na casa, alguma coisa? Não, ela chamou lá, chamou, não falou ninguém. Aí quando eu tive lá, eu conheci um amigo dele que morava em frente, aí eu pedi para ela pegar o contato dele para mim. Mas ela não foi lá sem sucesso, não conseguiu achar ele. Tá. Aí a senhora veio para Goiânia? Sim, fui para Goiânia.
eu tentei achar ele que como segunda era folga, eu falei, disse que ele tinha uns amigos lá no rumo do Barcelona, o vizinho da frente falou assim, não, ele gosta de ir para lá. Eu digo, mas ele sumiu do telefone. Mas o Armando, ele vivia perdendo o telefone dele. Aí eu falei, não, ele deve estar para lá, terça-feira ele vai aparecer. Aí terça ele não apareceu, eu falei, não, deve ter matado o serviço. Aí eu liguei no serviço, falou, não, o Armando não mata serviço, o Armando é um menino muito ele não é de matar serviço. Aí na quarta, aí eu estava na esperança dele aparecer quarta, meio-dia, ele não apareceu. À Aí a tarde senhora também veio não para Goiânia. apareceu. Aí na quinta, no 7 de setembro, feriado, eu fui para Goiânia cedo caçar ele. A senhora chegou a registrar uma ocorrência de desaparecimento dele? Lá na central de flagrante e registrei. Tá. Durante esse dia, até a senhora vir para Goiânia, registrar a ocorrência de desaparecimento, a senhora sabe se alguns vizinhos chegaram a entrar lá, tentar entrar, ver Sim, se... entrou esse, ele diz até que é policial, diz que ele morava em frente lá, eu pedi o contato dele, mas aí ele não me falou nada. Ele entrou lá, ele arrebentou a porta do fundo, mais um amigo, outro colega dele do lado, e entraram lá na casa. Eu falei, vocês podiam não ter feito isso. Entrado. Aí entrou, aí ele viu lá a bagaceira que tava, não me falou nada, só falou assim: você tem que vir aqui, você tem que vir aqui, só isso. Aí a senhora foi, né? Aí eu fui, na Aí quarta-feira. no dia seguinte que a polícia foi com a senhora foi lá na casa, quem que descobriu o local É, lá, o corpo, como é que Eu foi? não, eu não queria ir lá, porque eu tinha medo, assim, tinha medo, eu sozinha em Deus, e aí a minha amiga dele, que desde quando ele chegou em Goiânia, que era amiga dele, falou, não, nós vai lá, não é possível que vão fazer alguma coisa com nós dois, nós vai lá, nós vai chamar o chaveiro e entrar. Aí eu fui, cheguei lá, esse rapaz lá da frente que disse que é policial, aí nós pegou, chamou o chaveiro, e eu entrei lá na casa. Quando a senhora entrou, como é que estava a casa? Tudo bagunçado, tudo revirado, tinha sangue, ele tentou limpar sangue com sabão em pó, tava tudo revirado. A cena mais triste que eu vi na minha vida. Quando a senhora se refere a revirado, a senhora já disse aí que estava cheio de marcas de sangue, né? A senhora Uhum. disse que a pessoa tentou limpar lá o local, né? A senhora fala que ela tentou Tentou limpar porque a senhora viu sabão em pó, pano, essas pôr coisas. o pano de prato, os trem, tava, até tinha sangue dentro do banheiro, tinha sangue no colchão dele, nas paredes. Quando a senhora fala tudo revirado, a senhora se refere especificamente ao quê? Era os móveis, Revirar, no chão? sim. É porque tinha, ele acho que eles brigaram, tinha um pedaço do rack quebrado, tinha roupa espalhada no chão, sangue. Ele tinha uma arara assim cheia de roupa, a maioria das roupas dele sumiu. Então assim, tava tudo bagunçado. Certo. A senhora deu falta de a cama? Primeiramente, lá na casa, existia só uma cama? Sim, é a cama, eu dia 22 de agosto que eu tive lá, eu dei essa cama nova para ele. Era uma cama de casal. Cama de casal. A única coisa que eu dei fé lá que me chamou a atenção, que não tinha um lençol na casa dele. Ele tinha muito cobertor, tapete grande, lençol. Inclusive, eu tinha até deixado uma coberta lá com ele e não tinha. Aí foi onde eu percebi que tinham feito mal ele, enrolado no lençol e jogado lá no mato. Eu senti. Certo. Então a senhora viu tudo lá. A senhora chegou a ver faca ou alguma coisa lá no ambiente? Não, não. Cheguei a ver, não. Tá. Acho que o que ele cometeu o crime, ele deve ter jogado fora, não estava lá. A senhora, essa bagunça que a senhora se referiu, ela se concentrava no quarto No da casa, quarto. Uhum. certo? A senhora diz que os lençóis não estavam lá, que a senhora pressentiu que tinha enrolado o corpo nele. A Sim, senhora, porque consta aqui que o corpo foi descoberto na mata, no final sim. da rua. A senhora estava quando descobriram o corpo lá? Sim, porque eu cheguei lá no 7 de setembro, registrei a ocorrência, aí à noite eu não dormi, orei que eu queria que Deus mostrasse onde estava meu filho e tudo, e aí quando foi sexta-feira cedo, acho que pela base, mais ou menos umas 10 horas, a gente achou ele, eu, o tio dele, os amigos, achou lá na mata lá. Então, quando vocês foram lá na casa, estava a senhora, o tio dele e alguns amigos, né? Sim, a minha Tinha, amiga dele, estava tinha algum, muita gente lá.
Tinha alguma coisa que conduzia, que fez vocês irem até a mata para procurar o corpo? Tinha algum sinal? Quem que teve a ideia de ir na mata ver se o corpo estava Eu, lá? eu que falei, eu falei assim, ele matou meu filho, enrolou no lençol e jogou lá. Eu vamos caçar ele lá, porque tinha na saída da porta, tinha um tapete assim, meio que molhado, assim, tinha mancha de sangue. Aí, Ah, depois, quando a gente desceu no finalzinho da viela para atravessar a pista, tinha uma mancha de sangue também. a senhora sabe dizer qual a distância que dava da casa até onde estava o Não, corpo? Mais ou menos? não Era na sei. mesma rua, assim, o final da. Sim, na Ali mesma o Jardim rua. Botânico ali, né? E de lá da casinha dele, da kitnet dele, é pertinho, poucos metros. Não sei o tanto, mas é pouquinho metro. A senhora chegou a ver o corpo dele? Não, porque tava, o ML não tinha mais como, porque já estava em decomposição. Ele jogou lá na madrugada de terça-feira, né? Já estava em decomposição, e quando achou lá, eu estava dentro da casa. O tio dele achou lá mais uns amigos, aí eu queria ir lá ver, não deixaram eu ir lá. Eu A não vi senhora, mais meu filho. entendi. A senhora não sabe se o corpo estava realmente enrolado no lençol, não, né? A senhora não Não, mas chegou. estava. Estava porque o tio dele, eles viram que estava só o braço dele por lá de fora, o resto estava enrolado. E o tio dele conheceu por causa da tatuagem, que ele tinha uma tatuagem de um garfo e uma colher no braço, assim, e o tio dele viu a tatuagem. Certo. A senhora sabe dizer que tipo de agressão que ele sofreu? Só disse que não viu o corpo, né? A senhora sabe dizer se ele morreu de tiro, de facada, como foi? Não sabe, né? Faca. De Eu faca, li, né? eu li o laudo lá, ele não tinha, tá constando lá no laudo que ele não sofreu pancada em lugar nenhum, apenas no pescoço. Entendi. A senhora teve acesso, a senhora notou se o celular dele estava dentro da casa? O celular da Não, vítima? não tava, porque a gente revirou tudo, caçando esse celular e não achou. E a gente foi tirar as coisas de lá e não achamos, não, esse celular dele lá. Vocês chegaram aí atrás desse Ítalo que estava morando lá com a vítima na Sim, casa? Chegaram a procurar ele? sim, o rapaz lá, o policial, mas a polícia chegou e foram lá atrás dele, no endereço onde ele estava morando, caçaram ele, não acharam, mas não, Ele sumiu. sumiu. Os vizinhos lá que estavam ajudando a procurar, né, amigos, dois, eles relataram se viram alguma Não, coisa? ninguém viu nada, ninguém dá notícia de nada. Entendi. É, depois disso, a senhora teve algum contato com esse Ítalo depois desse dia lá? A senhora Não, soube alguma coisa? não. No dia que estava procurando ele lá, que eu cheguei em Goiânia para procurar ele, que esse policial lá ajudou, tava lá dando, é, entrou lá mais eu na casa, foi chamar o chaveiro e tudo. À noite, na quinta-feira à noite, ele passou o contato do pai dele para mim, que o pai dele queria falar comigo, queria que eu fosse encontrar com ele lá no Flamboyão, onde tinha muita gente. Eu falei, não, não tenho nada para conversar com esse homem. Eu não tenho nada para conversar com ele. Ele queria conversar comigo. Eu não quis, porque eu fiquei com medo, eu não sei. Eu digo, eu não quero papo com esse homem, com o Entendi. pai dele. Aí isso foi só isso mesmo. O Gabriel, quer dizer, o Armando, né, filho da senhora, ele era uma pessoa explosiva, envolvia em confusão, Não, agressão, esse tipo de coisa. A não, senhora já viu? Teve notícia dele? Teve que ir na não. delegacia por conta dele alguma vez? Ele, quando eu fui registrar a ocorrência, disse que ele tinha passagem lá na polícia, mas ele, os amigos dele, assim, que conhecem assim lá, falou que ele nunca foi preso. É porque a polícia foi lá e teve um dia uma briga lá na casa dele, bebida lá, e ele registrava a ocorrência, mas disse que ele nunca foi preso, não. A senhora sabe Mas ele não era, não. Ele era um menino muito doce, muito carinhoso. Ele queria ajudar todo mundo. Ele tinha um coração muito bom. A prova disso que esse vagabundo matou ele porque ele estava dentro de casa, né? Botou ele dentro de casa e ele fez isso com meu filho. Entendi. Tem mais perguntas não. Obrigado, viu? Obrigada a você. A defesa tem pergunta? Tem um sim, excelência. Dona Nete, Oi. sentimentos aí pela perda do seu filho. Tá? Obrigada. Nete, Oi. a senhora morava em Goiânia, o filho da senhora morava com a senhora ou não?
Não, ele morava sozinho. E quando ele saiu da casa da senhora com quantos anos? Para morar sozinho. Acho que uns 20, acho que uns 19 anos, por aí assim. A senhora só responde se a senhora quiser. Qual foi o motivo que saiu da casa da senhora? Hã? A senhora responde se a senhora quiser. Qual Tá. foi o motivo do seu filho sair da residência da senhora para morar sozinho? Ah, porque eu era solteira, ele falava assim, mãe, a senhora precisa ter seu espaço, eu ter sua liberdade, aí eu quero, assim, a senhora arrumar uma pessoa, eu tinha um namorado, a gente tá querendo morar junto, aí a senhora precisa do seu espaço, e eu também trabalho, tenho meu salário, quero ter minha privacidade também, aí a gente decidiu assim, Ah, o filho da senhora se relacionava com homem e mulher ou apenas com homens? os dois, Era bissexual. sim, Antes desse rapaz, ele namorava com alguém? não. O filho da senhora usava alguma substância entorpecente? Ah, usava umas coisas lá, Quais essas tinha coisas lá que ele usava? eu não sei o nome, mas ele usava comprava uns trem lá e usava. Eu nunca perguntei o nome dele, eu falava para ele não viciar, mas ele, tipo assim, ele trabalhava para comprar, você vai trabalhar para comprar suas coisas, pagar suas contas direito, você vai usar, mas você vai ser uma pessoa de responsabilidade, não vai roubar para usar essas porqueiras, não. E era isso que ele fazia. E essas coisas que a senhora fala, a senhora sabe me informar se é maconha, cocaína? A senhora conhece sobre substâncias Nunca, entorpecentes? não conheço, nunca quis saber. Eu sabia que ele usava as porqueiras dele, mas não sabia, não, o Cigarro, nome, é? não. Ele Era cigarro. fumava também, né? Ele fumava também, cigarro, ele fumava. Ele ingeria bebida alcoólica também? Sim, Era cerveja ou cerveja. era pinga? Cerveja. Lá nesse local, estava morando quanto tempo, filho da senhora? Acho que tinha quase 2 anos que ele estava lá nesse local onde ele foi morto. Era uma kitnet? Era E uma era uma casa? Como é que kitnet. funcionava Era lá? uma kitnet. Qual era o horário? O filho da senhora saía do trabalho. Às vezes, eu acho que às vezes era um e pouco, meia-noite, eu acho, por aí assim. Não tenho certeza. A senhora falou aí que o filho da senhora costumava perder o celular. A senhora sabe qual era o motivo que ele perdia esse celular? Ele falava só umas 2 vezes, mãe, roubaram meu celular. Uma vez ele estava até morando comigo, e aí ele vinha de noite lá do restaurante, ele chegou, mãe, me roubaram, fui assaltado. E outra vez, ele foi para uma chácara numa festa e perdeu esse celular. Aí ele entrava em contato comigo, mãe, perdi meu celular, não se preocupa, eu tô sem celular. Só assim, umas 2 vezes eu lembro. Certo. A senhora conheceu o Ítalo? Não, Chegou a algum momento conversar com ele pessoalmente, assim, pelo telefone, quer dizer? não, não conheci, não. Quem foi que falou para a senhora sobre a pessoa de Ítalo? Ele, eu tive lá dia 22 de agosto e ele falou para mim que tinha colocado esse menino dentro de casa, que tava gostando desse menino, mas tinha mandado ele embora, que ele tava sugando ele não queria trabalhar, e ele tava mandando ele embora, e foi ele que falou dele para mim. Filho da senhora, na época dos fatos, tinha quantos anos? Não entendi a pergunta. Filho da senhora tinha quantos anos de idade na época dos fatos? Lá da... 25. Sim, correto. O Ítalo, não, o Armando chegou a falar para a senhora qual era a idade do Ítalo? O rapaz que ele estava se Não, relacionando? não, chegou a falar, não. Então ele falou que estava bancando esse rapaz. Sim, Como é que ele é? tava. Estava bancando da forma de quê? Me explica aí. Porque ele falou assim, eu falei assim, Armando, o que que você quer com um menino desse que não tem nada para te oferecer, não tem. Você disse que ele saía para trabalhar, o menino ficava lá. Eu digo, como é que você vai sustentar uma pessoa dessa?
Aí ele falou, mãe, eu tô mandando ele embora, mas ele não vai. A madrasta dele tinha mandado ele embora de casa, que não queria ele em casa, que foi morar mais uns amigos. Os amigos, digo, aí tu pega e bota um traste desse na tua casa. Falei pra ele. Aí eu saí de lá dia 22 de agosto, eu pedi para ele, pelo amor de Deus, não põe mais esse menino dentro da tua casa, não. Mas foi só sair de lá e ele trouxe ele de novo para lá. E o filho da senhora chegou a comentar, ele deixou alguma segunda chave, uma chave reserva, para o Ítalo. Como é que ele adentrava na residência? Sendo que o filho da senhora trabalhava. Pois é, ele não me falou, não, mas ele deveria ter, porque ele tinha acesso lá, né? Ele deveria ter uma segunda chave. Isso aí ele não comentou comigo, não. A senhora me falou até para o promotor, que a senhora foi lá na residência, correto? Ah, A eu fui senhora, na. a senhora foi lá na residência, não foi isso? Isso. Então a senhora me esclarece uma coisa. Quando a Eu senhora chamei, chegou, eu chamei o chaveiro, para abrir lá. lá, quando a senhora chamou o chaveiro, minha Ah, pergunta é essa daqui. A polícia já tinha isolado o local, já tinha sido feita a perícia ou ainda não? não, porque na sexta-feira eu fui lá com o papel da ocorrência que eu registrei lá na central de flagrante. Aí eu chamei o chaveiro, mas a minha amiga e o rapaz lá da frente, aí a gente entrou. Quando eu vi o sangue, os trem lá, do jeito que eu vi, aí eu peguei o telefone, chamei para a polícia, aí foi que a polícia veio. Aí falou assim: ah, ele deve ter passado mal, você já ligou, você já procurou ele nos hospital, no ML e tal. É, ele deve ter passado mal e tá em algum lugar tal. Aí foi embora. Qualquer coisa vocês avisam para nós. Aí quando eu vi que não tinha um lençol na casa, não tinha um tapete, ele tinha muito lençol, que eu pressenti, eu falei assim, ele deve ter feito algum mal com ele, jogou lá naquele mato ali, na mata. Aí quando acharam o corpo dele, aí a gente ligou novamente para a polícia. A polícia veio e isolou tudo. A senhora sabe me informar quem é o Fredson? O Fred é o tio dele? Foi o tio dele que achou o corpo? Contou para a Sim. senhora? Sim, ele saiu, ele chegou no final do meu fio, quando eu falei assim que não tinha um lençol na casa, que eu estava achando que ele estava morto lá dentro do mato, enrolado nos lençol. Aí eles desceram para lá, não só o tio dele, mas todo mundo que estava lá, vizinho, desceu. Quando o tio dele pôs o pé para entrar no meu fio, achou a chave. A chave estava lá. Aí entraram mais adentro e achou. Mas não foi só o tia, acho que foi o tio dele e outro rapaz que avistou o corpo dele. Ah, entendi. Agora vamos voltar lá na residência novamente. A senhora adentrou na residência, a senhora viu tudo bagunçado, foi isso? Seu. Sim, Aí a senhora uhum, também contou que o rack estava com um sim. pedaço quebrado, mas explica essa situação, por que estava quebrado, a senhora pôs, o que aconteceu? Me explica, mais ou menos. Na perícia consta que eles brigou. Diz que ele brigou, aí ele dormiu, ele aproveitou e matou ele dormindo. Na perícia, eu li o laudo da perícia, tá assim. E acho que pegaram uma briga antes dele dormir. O local, a senhora chegou, estava bagunçado, parecia que tinha uma briga lá, era isso? Sim, parecia que teve uma briga antes dele morrer, porque a perícia conta que ele estava dormindo. Era 1h20 da manhã, quando ele matou ele. Eles brigaram, e quando arribaram, quando a gente foi pegar os móveis, tinha um facão debaixo da cômoda. Acho que nessa briga, não sei, quem pegou o facão e jogou lá debaixo, quebrou o pedaço do rack, aí ele dormiu. Lá na perícia consta assim. Mas lá estava parecendo que tinha sido briga mesmo, porque tinha acontecido uma briga antes dele fazer isso com meu filho, porque o pedaço do rack dele estava quebrado. Quem foi que passou esse documento da perícia para a senhora? Com essa É situação? tipo, é o tipo um laudo lá do ML. Quem foi que passou para a senhora? Pegou esse Acho que documento? eu, acho que eu peguei lá esse papel. Ah, tá. Então vamos lá. Aí lá no local a senhora falou que não encontrou os lençol, não encontrou os outros objetos, não é isso? Sim. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A Hum. senhora conhece as roupas do filho da senhora, né? Mais ou menos, não Sim, é isso? sim. Tinha outras roupas em relação à do Ítalo? Não, tinha não. Calçado, camisa, cueca, essas coisas assim? Parecia como Hum. se ele estivesse morando lá. Porque se ele estivesse morando lá, poderia existir algumas outras roupas, concorda?
Sim, poderia até ter. Eu não, bem falar a verdade, eu não conhecia as roupas totalmente do Armando, que eu vi umas roupas, eu tive lá, passei 2 dias lá só, foi muito pouco tempo, e eu vi umas roupas lá de pendurado. As roupas que eu, na verdade, que eu conheço do Armando são as roupas que ele faz os vídeos dele, que tem muito vídeo lá no Instagram. Mas eu não sei se sumiu muita roupa. Quando eu entrei na casa, eu fiquei até assustado, porque tinha depois tipo um arara assim de cabide, tinha muita roupa dele lá. E nas cômodas dele estava tudo revirado, jogado no chão, e estava roupa. Eu digo, um dia que eu tive aqui, tinha muita roupa. E não tava, tinha sumido bastante. Eu também não sei se as dos meninos estavam penduradas lá, não deu para me notar. Passei 2 dias lá. Tá bom, então. Dona Nete, eu agradeço as minhas perguntas, a senhora respondeu. Sinto muito novamente aí pela perda do filho da senhora. Obrigado, excelência. Algum jurado tem pergunta? Pode encerrar?